Pânico em Brasília! Pânico em Brasília! Vorcaro apagou mensagens do celular, mas a Polícia Federal recuperou. E agora o bambu vai gemer de vez. Especificamente está chamando muita atenção e vou explicar para vocês a situação de dois ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Novamente, o que a gente faz com relação a isso? Investigação séria. Você quebra os sigilos, você pede a quebra dos sigilos e você pede convocação para depoimento desses irmãos de Toffoli e de outras pessoas ligadas a esse processo todo, inclusive os controladores do Master. Se a gente chegar aqui com os documentos, com os depoimentos e entender que estão todos inocentes, que bom para o Brasil. Mas se for o contrário, aí quem está aqui tem que pagar. Não interessa se usa toga ou não. Ele protocolou uma ação no STF na qual acusa o governo Lula de cometer pedaladas fiscais no orçamento. Prática que pode motivar o impeachment do presidente. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Urgente. Relator da CPI do crime organizado esclarece medidas contra ministros do STF. É isso mesmo. O relator da CPI do crime organizado, senador Alessandro Vieira, acaba de esclarecer quais as medidas que estão prestes a ser tomadas envolvendo dois ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Ele salienta que a investigação é meramente técnica. Os dois ministros aparentemente têm proximidade com os controladores do Banco Master e tomaram posturas que são incomuns. O senador elenca alguns fatos e deixa claro que a investigação será realizada, os sigilos serão quebrados e os depoimentos de envolvidos serão realizados, incluindo a advogada Viviane Barsi, esposa de Moraes e parentes de Toffoli. Que assim seja. Vejam o vídeo. Oi pessoal, deixa eu atualizar vocês com relação ao que está acontecendo na CPI do crime organizado, problemas, corrupção, notícias que falam de bilhões de dólares para cá e para lá. Na CPI a gente está organizando isso de uma forma técnica para a investigação. O que se faz numa investigação? Você busca, a partir de indícios, as provas que vão permitir que você, ao final do processo, condene quem cometeu o crime, inocente quem não fez nada. Especificamente está chamando muita atenção e vou explicar para vocês a situação de dois ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Com relação a esses dois ministros, que aparentemente têm proximidade com os controladores do Grupo Master, e tomaram posturas, adotaram posturas que são incomuns, para dizer o mínimo, nós temos os seguintes fatos. No caso do ministro Alexandre, a contratação, a aparente contratação do escritório da família do ministro Alexandre por um valor incompatível com o mercado, cerca de 129 milhões de reais no contrato, sem que você tenha, até o momento, nenhuma conclusão de que esse valor foi em troca de um serviço judicial, jurídico. As coisas aconteceram de verdade. Petições, participações em processos, a gente não encontrou isso. Então a gente pede quebras de sigilo, e a gente pede depoimentos de pessoas, inclusive da esposa do ministro Alexandre, para esclarecer esses fatos, sem condenação prévia, mas sem passar pano para ninguém. E com relação ao ministro Dias Toffoli, da mesma forma. O Dias Toffoli é o relator do caso do Banco Master. E essa relatoria passa por uma série de circunstâncias que são, no mínimo, esquisitas. Viagem em jatinho com o empresário, juntamente com o advogado da parte, para logo depois despachar e colocar tudo em sigilo total. Despachos que constrangem Banco Central, polícia, perícia, atrapalhando aparentemente o andamento das investigações. E, em paralelo, surge a notícia de transferências de valores através de empresas ou de uma empresa dos irmãos e parentes do ministro Toffoli. Novamente, o que a gente faz com relação a isso? Investigação séria. Você quebra os sigilos, você pede a quebra dos sigilos e você pede convocação para depoimento desses irmãos de Toffoli e de outras pessoas ligadas a esse processo todo, inclusive os controladores do Master. Se a gente chegar aqui com os documentos, com os depoimentos e entender que estão todos inocentes, que bom para o Brasil. Mas se for o contrário, aí quem está aqui tem que pagar. Não interessa se usa toga ou não. Pânico em Brasília! Pânico em Brasília! Vorcaro apagou mensagens do celular, mas a Polícia Federal recuperou. E agora o bambu vai gemer de vez, porque a Polícia Federal quebrou a criptografia do celular do Daniel Vorcaro e conseguiu acessar todas as mensagens, dados, provas no aparelho, inclusive aquilo que Vorcaro não queria que você nem ninguém visse. As mensagens e arquivos que foram apagados por Vorcaro do celular foram todos recuperados. Quem deu essa notícia hoje foi a CNN na coluna do Gustavo Uribe. Deem uma olhadinha aqui comigo, ó. Em depoimento,
O banqueiro se recusou a fornecer a senha de um aparelho celular de última geração da linha iPhone. Segundo relatos feitos à CNN, o aparelho celular também apresentava uma camada adicional de proteção. Por isso, o dispositivo eletrônico foi acessado por meio da ferramenta da Força Policial, que tem a capacidade ainda de recuperar informações deletadas. Vocês lembram do que aconteceu naquela cariação entre o Vorcaro e o ex-presidente do BRB, que tinha sido determinada pelo Toffoli, feita no dia 30 de dezembro? A delegada responsável pelo caso questionou a Vorcaro e ao seu advogado se ele daria a senha do celular para a Polícia Federal. Mas o advogado se recusou, justificando que a defesa tinha medo de vazamentos e que em menos de 20 minutos depois do ato, a imprensa já ia ter publicado todas as perguntas feitas por Toffoli na cariação. Pois muito bem, gente, foi tudo em vão. Porque não é de hoje que a Polícia Federal tem softwares, programas, equipamentos investigativos de última geração que são capazes de quebrar a criptografia de celulares e de aplicativos como o WhatsApp. Para você que não sabe, a criptografia é um método utilizado para proteger informações sensíveis, em que dados legíveis, como por exemplo o texto de uma mensagem, são transformados por um algoritmo em um formato codificado. Ou seja, em um texto cifrado, que é incompreensível para qualquer pessoa que tente acessar aqueles dados. Na Lava Jato era muito comum nós fazermos essa extração de dados dos celulares apreendidos quando um software era usado ali. O que a gente fazia? A gente pegava o celular apreendido, a gente levava para a Polícia Federal ou para a Procuradoria e a gente usava um software israelense chamado Cellebrite, que é usado até hoje pela Polícia Federal. A gente conseguia, por meio desse processo aí de quebra de criptografia, até mesmo acessar mensagens de WhatsApp apagadas. Acessar, inclusive, a data em que foram apagadas, para ver o que aconteceu também naquele dia em que ele apagou. É impressionante, gente, o investimento dos israelenses em tecnologia. Eles têm os melhores softwares do mundo de inteligência, o que é essencial para um país pequeno que vive ali cercado por inimigos com território e população bem maiores do que aqueles de Israel. E então esses programas aí são usados para quebrar a criptografia de celulares, tablets, notebooks, computadores, e-mails, arquivos, mensagens passadas. Então não é nenhuma surpresa para quem conhece como funciona uma investigação que a Polícia Federal tenha conseguido isso, embora eu não duvide que muita gente em Brasília tivesse a esperança, a torcida de que a Polícia Federal não conseguisse. Até porque era um iPhone de último modelo, de última geração. E sempre que tem um novo modelo de iPhone, o Cellebrite tem que ir lá e correr atrás para desenvolver novas ferramentas para quebrar a criptografia da nova geração dos aparelhos. A gente via isso passo a passo lá na Lava Jato. Mas o que piora a situação para todos os envolvidos nesse caso do Master é o seguinte: é o fato de que a Polícia Federal recuperou até o que foi apagado pelo Vorcaro no celular. Olha aqui também o que a CNN descobriu, ó. A Polícia Federal conseguiu quebrar a criptografia do celular do Vorcaro, proprietário do Master, e está atualmente no processo de recuperação das mensagens e fotos que foram apagadas por investigado. A informação foi confirmada por fontes da corporação ao âncora da CNN, Gustavo Uribe, que relatam o uso de um software especial adquirido recentemente para realizar o procedimento. O trabalho de decodificação tem sido particularmente complexo devido ao modelo do aparelho, um iPhone 17 Pro Max, que possui sistemas avançados de proteção de dados. Além disso, segundo os investigadores, o celular do Vorcaro contava com uma camada extra de criptografia, o que demandou semanas de trabalho técnico especializado para a quebra dos códigos de segurança. Uma coisa, inclusive, gente, a Polícia Federal já confirmou, que o celular do Vorcaro contém conversas dele com diversas autoridades. Autoridades que, eu aposto, vão precisar tomar remédio tarja preta para conseguir dormir agora lá em Brasília. Mas ainda tem um grande risco de que essas mensagens elas não vejam a luz do dia, não venham à tona. E esse risco se chama Dias Toffoli. Todas essas provas vão para a PGR e para o gabinete do Toffoli no Supremo. Diante de um juiz suspeito para atuar no caso, que é Dias Toffoli, diante de ordens esdrúxulas e ilegais, diante de crimes que ficariam impunes, seria plenamente legítimo, pelo prisma moral, que a Polícia Federal trouxesse essas mensagens à tona de outra forma, caso Toffoli as encubra. A polícia atuaria aí como uma espécie de whistleblower. Justamente por isso, imagino eu, que o Toffoli quis escolher a dedo os peritos
para evitar perder o controle desse material. Mas, ao meu ver, é o mesmo que querer reter a água ali com a concha da mão. O que acontece é que ela vai escorrer entre os seus dedos. Você acha que algum dia a gente vai saber tudo o que tem no telefone aí, no celular do Vorcaro? Conta aí pra gente o que você acha nos comentários. PL acusa Lula de pedaladas fiscais e cita impeachment em ação no STF. É isso mesmo. Legenda de Bolsonaro, PL afirma que gastos fora do teto e exceções no orçamento repetem práticas associadas ao impeachment de Dilma Rousseff. O Partido Liberal acusa o governo Lula de cometer novas pedaladas fiscais no orçamento, prática que motivou o pedido de impeachment contra a então presidente Dilma Rousseff em 2016. A afirmação consta em ação protocolada pela sigla no STF na última quarta-feira. O PL sustenta que o governo teria instituído um sistema que permite a execução de despesas fora dos limites legais, o que, segundo a legenda, compromete a transparência das contas públicas e cria uma estrutura paralela de financiamento estatal. O PL protocolou uma ação no STF na qual acusa o governo Lula de cometer pedaladas fiscais no orçamento, prática que pode motivar o impeachment do presidente. Marília Ribeiro está com a gente mais uma vez e volta com essa informação. Conta pra gente, Marília. Conto sim, Neila. Essa ação foi protocolada na última semana pelo Partido Liberal lá no Supremo Tribunal Federal. No documento protocolado, eles afirmam que o governo federal teria instituído um sistema que permite a execução de despesas fora dos limites legais, que, segundo a legenda, compromete a transparência das contas públicas e cria uma estrutura paralela de financiamento estatal. De acordo com o documento, aproximadamente 89 bilhões e 900 milhões de reais teriam sido retirados do teto de gastos por meio de exceções legais e créditos extraordinários. Para o Partido Liberal, esse mecanismo transmuda o regime fiscal em simulacro de legalidade. Com base nesses argumentos, o partido pede, então, que o Supremo Tribunal Federal reconheça a inconstitucionalidade de mecanismos utilizados pelo governo e determine a recomposição de limites fiscais. É importante a gente destacar aqui, Neila, que o impeachment de presidente, ele não é encaminhado e nem analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Fica a cargo ali do Congresso Nacional. O STF, ele só entra em cena nessas situações, ele só pode ser acionado para garantir o rito constitucional, que é poder definir aí como o processo deve tramitar, corrigir vícios formais, como, por exemplo, prazos, votação, comissões, quórum, e também garantir aí o direito de defesa e contraditório, como, por exemplo, aconteceu no caso do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, onde o Supremo Tribunal Federal acabou fixando aí regras do rito. Ele também entra nessas situações quando julgar mandados de segurança. Parlamentares ou então partidos, eles podem recorrer ao STF alegando aí desrespeito à Constituição, abuso de poder, atos ilegais do presidente da Câmara ou então do Senado Federal. O STF, então, ele deve decidir se o ato é constitucional e não se o impeachment é justo ou não. E, por fim, ele pode analisar aí também crimes comuns, se o pedido envolver crime comum e não crime de responsabilidade. O STF, ele pode analisar denúncias da PGR, mas o processo só anda se a Câmara dos Deputados autorizar. Então, essa aí foi a ação protocolada pelo Partido Liberal dentro do Supremo Tribunal Federal, mas a análise de impeachment cabe apenas para o Congresso Nacional. Neila. Tem mais essa em ano eleitoral, hein, Marília? A gente segue acompanhando. Obrigada pelas informações.